que não sei a merecer você. Gente, que maravilha! Marisa Monte, ainda bem. Eu acho que vocês estão ouvindo legal aí. Essa menina canta muito legal, muito gente boa. Muito obrigado. Água. Bom, minha gente, de surpresa, depois de 2 semanas sem live, de boa, Joana Nery, seja bem-vinda. Vou até diminuir o som da música aqui, que é pra gente poder estar de boa, tá bom? Eu vou simplesmente dar pausa, para que a gente possa conversar 20, 25 minutos, talvez 30 minutinhos a respeito de relacionamentos. Gente, que coisa louca significa relacionamentos. Infelizmente ou felizmente, o ser humano gosta de falar, fala demais, fala pelos cotovelos e infelizmente, Tereza Cristina, seja bem-vinda. Aruze Andrade, meu coração explode de alegria, eu vou ter uma hemorragia de felicidade de vê-la por aqui. É isso aí, vamos dando um coraçãozinho, convidando mais pessoas. Nenê da Moto, meu velho, um grande beijo no teu coração, aí para essa cidade linda e maravilhosa de Pernambuco. Muito bem, então nós vamos falar um pouquinho, e o Nenê sabe do que eu vou falar, que é relacionamentos. Estava dizendo que dificuldade, que loucura é nós mantermos relacionamentos saudáveis. Como identificar o relacionamento tóxico, como evitar a fofoca, como deixar de lado aquelas famosas, até escrevi aqui que é para eu não esquecer, já estou esquecendo, como evitar, deixar de lado os boatos, que é uma diferençazinha entre boato e fofoca. O boato é quando você ouve alguma coisa de alguém, não sabe de onde veio a informação, não está interessado e espalha por ali. E a fofoca é quando você sabe de onde veio, algo que apareceu e você deturpa um pouquinho e faz aquela fofoca de alguém que você pode não gostar, ou até não faz por mal, pensa que está fazendo bem, não está fazendo bem. De qualquer maneira, esse é o nosso tema de hoje, nós já vamos começar esse papo. É isso aí, mano Nenê, estamos juntos sim. Eu escrevi aqui para que a gente possa iniciar um bate-papo legal, o que significa relacionamentos. Então eu vou ler para você o que eu escrevi, para que a gente possa então iniciar esse bate-papo. Significa a ligação efetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com o mesmo objetivo e interesse. Pois bem, todo tipo de relacionamento envolve convivência, claro, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. Espero ter deixado isso bem claro. Se eu digo a você, bom dia, como vai? E eu espero que você me responda, bom dia, tá tudo cheio de legal. E você? Apenas um exemplo banal, até porque nas redes sociais está cheio de bom dia. A gente está participando de um grupo, tem lá 200 pessoas, 300, 400, enfim, milhões. E de repente alguém vai lá e bota bom dia, aí 350 outros seguem dizendo bom dia também, é uma loucura, você vai ver lá, não tem nada que preste, é só bom dia. Então nós temos ali também a Lívia Silva, advogada, seja muito bem-vinda, boa noite, o Josivan, que legal, assim nós vamos ver. Então, sobre relacionamentos, já sabemos o que significa, e eu quero contar rapidamente a vocês o encontro filosófico que eu tive esta semana. Eu tenho um encontro sobre discussão de filosofia uma vez por semana. Vez ou outra falha, mas no geral, toda semana, pelo menos uma vez, nós nos encontramos. E esta semana, a discussão foi: quem de nós, Kátia Bacelar, que alegria, um grande beijo no teu coração, nós estamos devendo, aliás, você me deve, ou eu te devo, vamos ver aí, relacionamento é reciprocidade, que nós combinamos, ou eu te convidei para fazer uma live, você não disse nada, se sim, se não, mas enfim, eu volto a falar contigo no teu particular aí, para a gente saber disso. Pois não, então voltando aqui a encontros de filosofia, e esta semana nós nos encontramos para discutir o relacionamento entre todos estes que fazem parte deste grupo de discussão filosófica. E eu, claro, o professor Antônio Arroio, sou um comunicador, e eu achava que eu agradava a todos e a tudo. Não é verdade, nós não conseguimos agradar a todos, isso é bom que a gente saiba e todos nós sabemos.
Sim, então se nós vamos fazer, ótimo, Kátia, pronto, depois eu falo contigo de novo para a gente só se acertar no dia, data, hora, etc. Pois bem, então eu pensando que fosse chegar lá e fosse receber alguns bons cumprimentos, e que eu sou uma pessoa simpática, estou sempre motivado, motivando todos que estão participando desse grupo, também eu faço para algumas pessoas amigas, outros irmãos da Irmandade, tá, etc, etc, alguns alunos, alguns ex-alunos, atuais alunos, e de repente nós começamos então a fazer aquilo que nós chamamos de lavar a roupa suja. E aí eu fiquei sabendo que eu também não agrado a todos, eu também não agrado 100% daqueles que frequentam essa comunidade. Nós discutimos sobre filosofia e, vez por outra, ao falar, ao me colocar à disposição do tema que está sendo abordado, eu sou, de acordo com alguns, quase que agressivo. E aí descobri que é o meu jeito de ser, eu devo melhorá-lo, assim penso eu. Afinal, se eu estou sendo para o outro agressivo, eu devo tentar melhorar essa minha forma de me apresentar. E acabei descobrindo que nós todos tínhamos algumas, não digo mágoas, mas algumas insatisfações em relação ao outro. O legal de tudo isso é que todos nós falamos, todos nós colocamos em cima da mesa as cartas e todos nós lavamos aquela peça de roupa suja e resolvemos a parada. E aí o que eu descubro nessa brincadeira toda? Que relacionamento ou relacionamentos... Raíssa querida, seja muito bem-vinda. Aproveito para mandar um grande abraço ao teu querido esposo Toninho do Nascimento e claro ao vosso filhinho que está cada dia maior, o Toninho. Pois bem, então, relacionamentos, o que faz com que uma amizade, um relacionamento profissional, um relacionamento desse de filosofia possa terminar e acabar em algumas pequenas discussões que podem levar a um rompimento total. Eu identifiquei duas situações. Primeiro, quando falamos, achar que estamos falando só o que é verdade, ou seja, eu estou acima de tudo, de todos. E segundo, aliás, que deveria ser primeiro em ordem aqui agora, é saber escutar. Veja, por vezes, vou falar de um relacionamento entre duas pessoas que convivem juntas, o casal, tá? O cônjuge, não importa agora se é o homem, mulher, homem, homem. Estou dizendo ali duas pessoas que convivem juntas. Então, de repente, uma vem, depois de algum tempo, não vou exagerar, mas vamos falar pelo menos 5 anos, a pessoa vem falar alguma coisa e o outro pensa assim, eu já sei o que ele quer, o que ela quer. E não é verdade, mas a gente não escuta. A pessoa vem, expõe a sua situação, expõe o seu desejo, diz aquilo que pensa, mas entrou por aqui, saiu por aqui, e nós faremos amanhã, e depois de amanhã, e daqui uma semana novamente, tudo aquilo que não deveríamos fazer, simplesmente porque não estamos dando ouvido. Ô Rayana, boa noite, seja bem-vinda. Então é importante que a gente aprenda no relacionamento, seja ele profissional, seja ele amoroso, de amizade ou de uma discussão filosófica, também aprender a escutar. A diferença entre ouvir, entra aqui e sai por aqui, é que escutar, entra aqui e fica no meu cérebro, eu marco aquilo, eu escutei, eu realmente dei ouvidos, eu escutei. E eu preciso escutar para saber onde é que é difícil isso, viu? Onde é que eu estou pisando na bola? Aí o Fábio Rocha entra e diz boa noite, Fábio, seja muitíssimo bem-vindo. Então é importante que nós, em uma relação, possamos pensar também que somos seres humanos e que podemos também falhar. Não somente o outro, não somente aquele que está ali conosco, não só o teu colega, o meu colega. Nós todos temos, sim, diante dos olhos dos outros, muito mais ainda, possibilidades de falha, de erro, de controvérsias. Então é importante que a gente saiba isso. E dentro de toda essa situação, é importante que a gente aprenda também a respeitar idiosincrasias, ou seja, respeitar o outro como ele é, da forma como ele enxerga as coisas, da forma como ele vê o mundo. Isso é muito difícil, é ser empático e aceitar a pessoa como ela é. Silvio Leandro, boa noite, meu velho, seja muito bem-vindo.
Então é importante nesses relacionamentos que ao invés de eu apontar o dedinho para o defeito ou os defeitos daqueles que estão convivendo comigo, que eu pense duas vezes e comece a refletir. Será que Sigmund Freud tem razão? Eu estou enxergando no outro o meu defeito? Então o defeito que eu estou vendo em João não é dele, é meu. O que me estorva, o que me deixa chateado, o que me chama atenção é o defeito que eu vejo nele, mas que na realidade eu o tenho. Então, nos relacionamentos, assim vejo eu, esse é o meu ponto de vista, assim enxergo eu, é que eu pense assim, peraí, antes de eu apontar, deixa eu ver se não sou eu que estou cometendo essa pequena gafe, vamos chamar assim, porque a gente às vezes não sabe. Mas dentro dessa nossa discussão filosófica, houve um dos nossos amigos, não somos colegas, somos amigos e nos tratamos de irmãos, em que me disse assim: Arroio, você precisa dar uma maneirada. Como assim, meu velho? Olha, foi o Barreto. Você precisa dar uma maneirada. Você às vezes fala, e fala assim com tal agressividade, que dá a impressão que você quer nos enfrentar a socos e pontapés. Poxa, mas é assim que você me vê? É exatamente, então dá uma maneirada. Fale de forma mais suave. Diga o que você pensa, mas de forma mais suave. Eu então aprendi nessa reunião da última semana aí. Pois é, Tati, é desse jeito. E nós, quando eu digo nós, eu me refiro a todos que estão aqui, os que não estão, nós pensamos nisso. Inclusive, o nosso querido amigo Adriano Rocha estava comigo nesse dia dessa discussão filosófica, e eu disse a ele uma das coisas que me incomodou, porque se nós estamos ali para falar a verdade e abrir o coração, nós precisamos falar tudo aquilo que pensamos, porque também tem um detalhezinho importante que eu vou aproveitar para falar agora, que é a fofoca, que eu já disse que é diferente da questão dos boatos. Então a fofoca é quando eu tenho uma queixa do José, mas eu não falo com o José, eu falo com o João. E ao falar com o João sobre o José, eu dou ao João a possibilidade de falar com o Antônio. Aí ele já não fala mais sobre o José, ele fala... Não, o cara é sensacional, o cara tá de boa. O Rocha, como ele confidenciou na última terça-feira, o Rocha, ele está 50 mil vezes melhor do que ele era há cerca de 15 anos em relação à tolerância, a aceitar as coisas como são. Depois a gente fala sobre ele ou com ele, olha o que é importante. Então, eu estou falando aqui com o João sobre o José, dei ao João as cartas para que ele fale com o Antônio, e ele já não vai mais falar só sobre o José, ele vai falar do Arroio e vai falar do José, que o Arroio comentou com ele para o Antônio, e assim sucessivamente, cada um vai falando e acrescentando a sua interpretação. E essa fofoca não para mais, até que quando chegar nos ouvidos do José, aquelas 3 palavrinhas que eu falei sobre ele, agora são 30. E ele vai naturalmente se ofender, ele vai naturalmente ficar chateado. E é possível que ao vir tirar satisfações comigo, porque eu falei com o João, que falou para o Antônio, que falou para o Zé, que falou sei lá para quantas pessoas, eu não vou saber o que falar, porque não vai adiantar eu dizer assim, Zé, eu só falei para o João, não adianta. Então a melhor maneira de evitar a fofoca é, primeiro, não fazê-la, ou seja, não compartilhar fofoca. Essa é a primeira. A segunda é quando alguém, Kátia, Aruzzi e quem está aqui conosco, Nenê, quando alguém vem nos contar uma pequena fofoquinha, a gente pode interrompê-lo. Existe aqui um detalhe que eu vou até ler para vocês, importante, que é chamado as 3 peneiras de Sócrates. Entretanto, é bom que a gente diga isso também, não tem nada a ver com Sócrates, tá certo? Eu pesquisando hoje descobri que essas 3 peneiras, na realidade, vêm de um conto, de um livro de 1870, de uma senhora que escreveu um conto infantil e lá estava alguma coisa relacionada a isso. E quem escreveu isso foi a Mary Ann Pitzker, americana, 1872, relacionado à questão das 3 peneiras. E aí nós vamos aqui
dizer o que são essas três peneiras. Porque, veja, deixa eu beber um pouquinho d'água aqui para que vocês possam continuar me ouvindo. Pois bem, eu estava dizendo, se alguém vem nos falar de uma fofoca, seja ela qual for, fofoca é fofoca em casa, é fofoca na vizinhança, é fofoca no trabalho, é fofoca na irmandade, é fofoca na escola, é fofoca na igreja, ou seja, em todos esses lugares onde há pessoas, seres humanos, há fofoca. Como é que eu evito a fofoca? Primeiro, já disse, não fazer a fofoca, não falar. Isso só depende de mim. A segunda é, quando alguém vem me falar sobre fofoca, e se você pesquisar na internet, vai aparecer um calhamaço, miríades de sites dizendo como acabar com a fofoca. Depois de ler alguns, não li todos, cheguei à conclusão que, como sempre foi, já há alguns anos que eu utilizo isso, que as três peneiras, conhecidas como as três peneiras de Sócrates, repito que não tem nada a ver com Sócrates, eu só vim saber disso hoje, tá? Que é na realidade a mais interessante de todas, que eu vou dizer a você aqui agora. Então vamos lá. A primeira peneira de Sócrates chama-se a verdade. Então se alguém chega pertinho de você e diz assim, olha, o Rocha está viajando a trabalho, mas não trabalha coisa nenhuma. Pronto. Se o Rocha estiver ouvindo isso, é capaz de ele me ligar aqui agora. Então, o que acontece? A pessoa que falou isso, a primeira coisa que nós devemos perguntar é, oi Cristina, seja bem-vinda. A primeira coisa que nós perguntamos é, peraí, isso que você está me falando do Rocha, ou do João, ou do Antônio, ou da Maria, ou da Kátia, ou da Cecília, ou da Aruzi, enfim, isso que você está me falando é verdade? Só com essa perguntinha você já acaba. Nós tivemos nessa discussão filosófica sobre lavar as roupas, ou as roupas sujas sendo limpas, de que houve lá um dos nossos, e ele não fez por mal, até porque nós tivemos que esclarecer isso também, ele comentou sobre um outro irmão que ele havia ouvido falar, que tinha comentado não sei o quê. E quando ele fez isso, eu fui o primeiro a dizer, não porque eu seja melhor ou pior do que ninguém, apenas no momento a oportunidade era minha, pois a palavra seguida era minha, e eu falei que aquilo que ele estava fazendo era um boato, e boato nós não devemos considerar, deixei a coisa bem assim, não devemos considerar boato, porque, afinal, nós não sabemos se aquilo que ele está dizendo é ou não verdade, e ele próprio disse, eu não vi, eu não estava lá, mas ouvi dizer. Quando a gente ouve dizer, gente, olha, o ouvir dizer é loucura, então esqueçamos isso. A pessoa se aproximou de você, Kátia, e vem querendo, com aquela carinha de anjo, fazendo assim, ó, eu tenho uma coisinha para lhe contar. E o que você tem para me contar? Olha, fulano, epa, peraí. É logo, aqui a mãozinha do stop, isso é mundial, tá? O planeta, se você for para outro planeta, que seja a mesma coisa. Meteu a mãozinha assim, ó, não precisa nem abrir a boca. Stop, parou. E aí eu pergunto, ou você pergunta, isso é verdade? E normalmente aí já morre tudo, porque a fofoca não tem mãe, não tem pai, ninguém sabe. Aquelas conversas de que eu ouvi de um passarinho, gente, isso foi há 50 anos, hoje a gente tem que deixar claras as coisas. Quem me falou foi Aruzi, quem me falou foi Marcel Fonseca, quem me falou foi Reinaldo Arroio, e aí eu sei que é verdade. E se não for verdade, quem mentiu foi ele. Isso você, quando ele te falou, você já devia ter passado pelas três peneiras. Então a primeira é, isso é verdade? Se a pessoa continuar insistindo, normalmente aí, olha, 90% dos casos para aí. Fofoca não continua seguindo aí. E lembra uma coisa, a pessoa que vem lhe contar, quando você dá essa cacetada, e eu estou falando isso, você vai fazer isso com certo romantismo, com certa tranquilidade, você não vai ser agressivo nem agressiva, você simplesmente faz a pergunta, então, isso que você tem para me dizer é verdade? Pronto, de boa. Se a pessoa disser sim, é verdade, aí você tem a segunda perguntinha, que é também relacionada às três peneiras de Sócrates, que é bondade. Isso que você vai me dizer é algo bom? É algo que vai trazer um benefício
para você, para mim, para a pessoa de quem você está falando, para a comunidade, para os colegas de trabalho, para a nossa igreja, para a nossa irmandade, enfim, isso que você me traz agora, que você diz ser uma notícia, mas que é na verdade uma pequena fofoca, isso vai auxiliar, vai ajudar, será bom para nós ou não? Porque se não for bom, não me conte, eu não tenho interesse em ouvir. Filho, se na primeira a verdade foi a 90%, essa daí vai o resto dos 10%. Vamos dizer 9%, sobra 1%, porque aí não tem jeito mais. Se não for algo que não for verdadeiro, já morreu. Se for verdade, mas não for bom, acabou aí também. E aí nós temos uma terceira opção, que é, deixa eu ver aqui, a necessidade. Gente, essa está em terceiro lugar, mas na verdade ela vem em primeiro. Se não agregar, não vale a pena. Claro, querida, nós devemos assimilar aquilo que nos ajuda a crescer emocionalmente, pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente, enfim. Agora, ficar enchendo o nosso cérebro com bobagens, com fofocas, com coisas que não traz, inclusive, sabe, nós discutimos muito isso. Por que nós temos que discutir pessoas? Por que temos que discutir o que os outros fazem? Nós temos que discutir projetos, nós temos que até discutir alguns sonhos pessoais, e não só discutir o sonho, mas o que eu estou fazendo para realizar esse sonho. Porque tem muita gente que passa anos, eu estou dando aqui uma saidinha do tema, mas é para você me entender, viu, Kátia? Todos que estão aqui, às vezes nós temos um sonho. Recentemente, até não é verdade que seja recente, já tem algum tempo, 2 alunas numa sala de aula, por coincidência, as duas com o mesmo nome, Maria José. Uma já faleceu. As duas tinham, por coincidência, também o mesmo sonho. Gente, coisa de louco, isso acontece no nosso universo. E as duas se conheciam há 30 anos, amigas, mas nunca tinham dito uma para a outra do seu sonho. E o sonho das duas era conhecer o Japão. E aí eu perguntei para uma delas, Maria José, o que você tem feito para realizar o teu sonho? Nada. Bom, mas isso então não é sonho, isso é uma ilusão qualquer. Porque se você quiser transformar isso em... Ana Cláudia, minha querida Ana Cláudia, que alegria vê-la por aqui. Seja muitíssimo bem-vinda. Lembra que daqui 2 semaninhas você está mais uma vez conosco aqui na nossa live. Viu, Kátia? Ana Cláudia é uma figura extraordinária, tem um grande conhecimento de comunicação, de oratória, professora. Mas voltando ao que nós estávamos falando, Maria José, para a segunda Maria José, no mesmo curso, vejam vocês a coincidência que o universo é fantástico. Então você, Maria José, qual é o teu sonho? Meu sonho é conhecer o Japão. Peraí. A Maria José, que é tua amiga, quer conhecer o Japão. Você, Maria José, amiga dela, quer conhecer o Japão também. Então faço a você a mesma pergunta. O que você tem feito para realizar o teu sonho? A mesma resposta, nada. Ou seja, se nós queremos realizar alguma coisa, ou seja, estou discutindo sobre sonhos, para não falar de fofocas, eu tenho que pensar, este sonho é ou não é realizável? E nós sabemos que nós recebemos todos os dias um monte de informações pela internet, nos motivando que sonhos são capazes de ser realizados. Nós podemos sim. Senhora Cleide Cabral, seja muitíssimo bem-vinda. Que maravilha você nos visitando aqui, isso é uma novidade fantástica, fico muito feliz em tê-la aqui. Seja bem-vinda. Muito bem, aí é a Kátia cumprimentando a Ana Cláudia que está conosco aqui. Boa noite, senhora Cleide. Então, voltando aqui ao tema da Maria José, ou seja, sonhos. Se eu quero realizar um sonho, eu preciso começar a fazer alguma coisa. Então vamos tentar imaginar para que eu possa voltar aqui na terceira peneira de Sócrates, que não é de Sócrates, mas enfim, deixa quieto isso daí. Quando eu tenho, por exemplo, eu quero daqui 10 anos, nós estamos em 2023, eu quero em 2033, eu quero estar em Lisboa. Todo mundo fala em Lisboa, Portugal, só não sabem das dificuldades que existem por lá. Lucas Victor, seja bem-vindo. Então, o que eu faço hoje para que daqui a 10 anos eu possa estar em Lisboa? A primeira coisa é saber quanto eu preciso economizar. Se o meu trabalho me dá R$1.000 a mais por mês, quanto eu posso economizar para, primeiramente, adquirir a passagem Brasil-Portugal.
e de volta. Depois, quanto é que eu preciso para conviver lá em Portugal, conhecer um pouco do país? X. Então, hoje eu começo a pensar assim e a guardar algum dinheiro. E aí eu penso assim, onde eu devo estar daqui 2 anos para que eu possa, em 5 anos, alcançar a metade do meu sonho, que é, em tese, ir para Portugal. E assim sucessivamente. Se eu dividir este sonho em projeto, ou transformá-lo em projeto e dividir dessa maneira, quizá eu vá buscar alguma coisa. Agora, ficar sonhando e não resolver nada prático, executá-lo, não resolve nada. Tipo assim, Cleide, o pessoal lá de Pernambuco, lá de Recife, nós vamos para aí, nós vamos buscar o professor Arroio, mas é muita conversa e não acontece nada. Mas vai acontecer, e o dia que acontecer, eu estarei à disposição. Então vamos agora para a terceira peneira para evitar a fofoca. A primeira foi verdade, a segunda é bondade e a terceira é a necessidade. E na realidade, essa terceira ela vem em primeiro plano. Nós, eu vou me incluir, tá? Nós, seres humanos, temos a necessidade de falar do outro. Falar do outro é como coçar, ter uma coceira. Você começa a ter uma coceirinha aqui, você começa a ter uma coceirinha nas costas, você começa a se coçar, vira um vício danado, você coça, coça, coça. Necessidade de falar do outro é desse jeito. É algo que nós precisamos. A impressão que eu tenho é que quando eu falo mal de alguém, eu estou querendo dizer que eu sou melhor. Eu sou melhor, eu estou, que legal, eu não sou tão mal, ou tão descarado, ou tão sei lá o que, como aquela figura que eu estou falando aqui agora. Mas isso, minha gente, é algo que nós temos que refletir. O que de verdade eu ganho, o que de verdade eu acrescento, o que de verdade eu vou trazer de evolução espiritual, profissional, pessoal, se eu estiver fazendo fofoca. Eu estou gastando o meu tempo de vida, o meu tempo profissional, enfim, o meu tempo com coisas que não me dão nada. Será que eu tenho satisfação de verdade? Quiçá existam pessoas que ficam felizes, se sintam bem em falar mal dos outros, mas o que me interessa na realidade? Para pensar, que benefício eu tenho, tá? Aí aqui o Eduardo Pereira chegando por aí, que maravilha. Então é importante que a gente reflita sobre essa questão da fofoca. Primeiro, evitar. Segundo, evitar falar. Segundo, quando alguém vem trazer uma fofoquinha, não deixar a pessoa evoluir com essa fofoca através da peneira, chamada peneira de Sócrates, ou as 3 peneiras de Sócrates. Ô Pandini, seja bem-vindo, meu velho. É o Fernando. E com isso eu elimino. Veja que maravilha é se você convive com um grupo de pessoas em paz, em tranquilidade. E você com isso consegue manter a liderança do grupo. Aliás, quando eu evito a fofoca, eu estou me mantendo líder de mim mesmo. Eu estou liderando os meus sentimentos, as minhas emoções. Porque quando eu aceito a fofoca, presta atenção, eu vou até enxugar aqui um pouquinho do suor, que eu fechei tudo aqui no apartamento, para que não haja barulho da rua. E às vezes vocês vão ouvir aí um pouquinho de rádio ou algo parecido, que é a vizinha que põe o rádio alto, mas isso faz parte. Eu já pedi a ela que quando eu estiver aqui fazendo ao vivo, que ela diminua o som, não bata pratos, não ligue o som do rádio lá, porque sai tudo aqui. Pois bem, voltando aqui ao que nós estamos falando. Se eu quero ter um controle emocional, se eu quero ser líder, eu antes de ser líder de qualquer de qualquer pessoa, em qualquer lugar, eu tenho que ser líder de mim mesmo. O que é ser líder de si mesmo? É controlar as suas emoções. É fácil? Não. Acredita que não é. Para a maioria das pessoas é quase impossível, mas nós que estamos aqui agora neste barco, neste navio, conversando uns com os outros, nós sabemos, salva mano, sabemos que nós podemos controlar as nossas emoções. Aí você diz assim, mas como, professor? Nunca ninguém me falou isso. Pois bem, se você precisa de ajuda, procure um profissional que possa lhe auxiliar. Eu digo uma coisa, o curso de oratória que eu ministro,
a primeira coisa que nós trabalhamos, os primeiros capítulos desse curso, está simplesmente focado na estabilidade emocional. Porque se eu não tiver a estabilidade emocional, se eu não tiver a liderança sobre mim, se eu não for o meu próprio líder, eu não terei condições de liderar nada. Então, para que eu evite a fofoca, para que eu tenha bons relacionamentos, eu devo primeiramente controlar as minhas emoções. Antes de explodir, Guilherme, meu caro, seja bem-vindo. Antes de explodir com o cônjuge, antes de explodir com os meus colegas, antes de explodir com os meus irmãos da igreja, com os meus irmãos da irmandade, eu devo refletir e manter a calma. Porque é nessa hora que você demonstra capacidade. Gente, controlar outras pessoas é fácil, o problema é controlar a si mesmo. Então, o que fazer na hora da fofoca? Primeiro, controlar-se e evitar que a pessoa continue falando. Cortou, cortou. Quando você souber, às vezes acontece, você não conseguiu controlar aquilo, ficou sabendo de uma fofoca, não compartilhar a fofoca. Por quê? Ela volta. Eu disse aqui que quando eu falo para o João do José, eu dou ao João carta branca para falar com o Antônio, e ele vai falar com o Antônio sobre o José e sobre mim. Já o Antônio vai envolver os primeiros 4 que nós estávamos falando com o Luiz. E quando o Zé, que foi o primeiro que eu falei, receber a porrada, receber a informação que o Arroio comentou com o João sobre ele, vai chegar lá. Eu falei 2 palavrinhas que, como eu já disse, ele recebe 30, 40, e aí o bicho pega. E o que vai acontecer nesse relacionamento? Nós vamos ter problemas. Problemas, quiçá, que até podem chegar ao ponto de ser insolúvel. Por quê? Porque aí, meu caro, a questão emocional entra com força total. O outro não quer ouvir, quando ouve, não ouve aquilo que deve ouvir, porque nós ouvimos também o que queremos ouvir. É de acordo com a nossa própria experiência. Então, o detalhe da fofoca, para que nós possamos, já estamos com 32 minutinhos aqui, eu quero terminar com 35, no máximo 40, é importante que a gente aprenda. Fofoca não traz nada de bom para nós. Segundo, também falarmos aleatoriamente sobre boatos não interessa. E hoje eu não falei de fake news, porque na realidade é uma outra coisa, mas tem a ver com isso. A fofoca, o boato, tem a ver com essas fake news da vida. E é muito chato quando você fala de um colega ou ouve de um colega. O pior, e aí é que eu quero ver onde vai a tua emoção, é quando alguém vem falar de alguém que você não gosta e vem falar mal. Se você é capaz, esta é a maior prova de controle emocional que você pode ter para si próprio. Ô meu caro Rafael, seja muitíssimo bem-vindo, meu velho, que maravilha, fico muito feliz em tê-lo aqui conosco. Você sabe que você mora aqui nesse edifício de tamanco e bebidol, deitado numa rede, recebendo o sol, bebendo água de coco. É isso aí. Pois bem, então, nesta hora em que vem falar para você, e o Rafael sabe do que eu estou falando, que o Rafael pertenceu a um grupo, que o ano passado, nessa altura do campeonato, foi um pouquinho antes, foi em agosto, setembro, nós fazíamos campanha política no estado de Pernambuco, em vários lugares do estado, levando a informação de uma candidata. E os membros dessa equipe, era muita gente, sempre um falava do outro, o outro falava daqui, era uma confusão danada. E isso é uma situação que você, para liderar, tem que ter a emoção. Nestes casos especificamente, de saber quiçá ouvir, escutar, para poder naquele momento eliminar de vez o problema. Porque aí o bicho pega de verdade. Olha, gente, vocês não querem nem saber. Mas voltando ao que nos interessa, a questão emocional. Será que você é capaz, você mulher empresária, dona de casa, você homem empresário, trabalhador, enfim, não me interessa. Você é capaz de manter a tua emoção ilibada ali? Peraí, não é isso que eu quero ouvir. Se alguém vem me fazer uma fofoca de alguém que você não gosta, porque nós temos um detalhezinho aí que é uma loucura, que é chamado de viés de confirmação. Eu não gosto do Luiz, do Zé Luiz, e quando o João vem falar mal do Zé Luiz, eu quero simplesmente ouvir para poder, enfim, falar mais mal ainda. Gente, é muito importante. E o nosso irmão Nenê, o Rafael aprendeu muito comigo. Rafael, eu aprendi muito contigo também, meu velho. Você tem uma filosofia de vida fantástica.
E o teu cotidiano, o teu trabalho aqui, o teu relacionamento com pessoas, que você trabalha com pessoas, pelo menos trabalhava até há pouco tempo, isso é muito importante. Eu aprendi muito contigo aí. Você pode pensar que não, mas é uma realidade. Eu observava como você trabalhava, como você tratava aqueles que estavam trabalhando dentro da tua equipe, lá naquele teu trabalho. Pois bem, voltando aqui, emocionalmente devemos ter o controle de nós próprios. Se alguém vem lhe falar uma fofoca, não escute. Também não precisa ser agressivo. Só pergunte a essa pessoa, me diga uma coisa, o que você vai me dizer é verdade? E pensa, lembra do que eu estou lhe falando. Mesmo que essa pessoa venha falar mal de quem você não gosta, a primeira coisa que você tem que saber é, isso que você vai me dizer é verdade? E se for verdade, é algo bom? E se for bom, você tem a necessidade, é necessário que a gente fale sobre isso? E acaba com essa conversa, porque não lhe traz nada, absolutamente nada. E ao invés de fazer fofoca, pegue um livro, leia, vá aprender novas palavras do dicionário da língua portuguesa, vai empreender, vai buscar alguma coisa para fazer que lhe traga benefícios, quiçá financeiros, quiçá espirituais, vai ler algo que lhe deixe bem, ao invés de ficar falando, sentado no sofá, falando de outras pessoas. Minha gente, eu tinha muito mais coisas para falar, mas como sempre, eu acabo falando de um tema só. Eu separei aqui alguns temas que vão ficar para a semana que vem. Aliás, a semana que vem eu não sei se estarei aqui sozinho ou se a minha convidada, a Adriane Werner, estará conosco, tendo em vista que nós tínhamos combinado, mas a semana que vem é 15 de novembro, é feriado e muito provavelmente nós não teremos aqui uma live juntos, eu farei sozinho. A Kátia Bacelar já combinou, aliás, vamos combinar para ver se nós podemos fazer, então, depois do dia 15, que será acho que dia 22, podemos fazer aqui a nossa live e depois temos a Ana Cláudia, a Cláudia que é a professora de oratória. Parabéns, professor, grande tema, a live de hoje. Muito obrigado, meu velho, agradeço de coração, quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui, a Cleide, a Aruzi, ao Nenê, a Ana Cláudia, a Kátia, etc., a todos nós. Então, se você puder e tiver chance de fazer aí o teu, aqui um print do arroio, cadê a Aruzi? A Aruzi está por aí? A Aruzi sempre faz o print, sempre manda. Professora Aruzi, manda lá, ó querida, veja aí. Deu tempo? Vou fazer de novo, ó. Vamos lá? Mais uma vez, manda para mim aí, ou aqui no Instagram, ou no meu Zap, quem tem o meu Zap, o Rafael tem. Boa, valeu. Gente, um obrigadão, até a próxima semana. Com certeza estaremos aqui, se o grande arquiteto do universo nos permitir. Um beijo no coração. Muito obrigado.